Você vê a letra desse hino. Você é uma canção que Deus escreveu na terra. Você é uma canção que vai, aleluia, começar adorando aqui e vai adorar eternamente lá na glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O diabo, Satanás, ele vai lutar dia e noite para tirar essa adoração de dentro de você, para entristecer o seu coração, para tirar você do foco, para tirar você do caminho, para tirar, aleluia, de você a alegria de ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e verdade. Mas você é escolhido. A palavra de Deus diz assim, que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos tirou do lamaçal, nos tirou do charco de lodo, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, aleluia, para que nós, aleluia, venhamos viver eternamente com Ele na glória. Assim como Ele é, nós, aleluia, seremos transformados,
transladados e arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens. Então, dê glória a Deus, porque você tem motivo para isso. Aleluia! Você tem motivo para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Amados, Jesus, aleluia, dizendo assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Quer dizer, Jesus, ele nos escolheu e nos nomeou. Nos nomeou como que? Lá no livro de Pedro, aleluia, 1 Pedro, é uma palavra, aleluia, de confirmação aqui, o chamado de Jesus que nos nomeou, irmãos. Infelizmente eu estava conversando, pastor, hoje, com o pastor Celso lá, aleluia, a respeito das pessoas que desprezam, aleluia, essa escolha de Jesus, esse chamado de Jesus. Quantos escolhidos de Deus estão lá no carnaval, nas cidades, aleluia, adorando, aleluia, a Satanás. Escolhido de Deus para ser adorador, para ser canção do céu, para exaltá-lo, para glorificá-lo em espírito e verdade. Quando Jesus disse: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que ele nomeou? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele disse: mas vós sois a geração eleita. Quer dizer, ele nos elegeu. Glórias. Aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você veja a confirmação. Jesus falou lá no livro de João, ele estava em vida, ele ainda estava vivo aqui na terra, ele estava caminhando como um homem. Ele estava no meio dos discípulos e ele disse: vós não me escolheste, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aqui ele confirma, aleluia, aqui dizendo, aleluia, que ele, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele, aleluia, nos escolheu, nos nomeou, geração eleita. Quer dizer, político para ser eleito, ele tem, aleluia, uma margem de escolha da sociedade. E ele é, aleluia, eleito. Aqui, Jesus, ele nos escolheu e ele nos elegeu como que? Como sacerdócio real. Tem muitos que, aleluia, tentam, aleluia, nos abafar, nos matar, aleluia, nos perseguir, nos caluniar, nos defamar, aleluia, nos desprezar, aleluia. Mas o Senhor, ele, sabendo disso, ele colocou no coração de Paulo, quando Paulo disse assim: em tudo sois perseguidos, mas não destruídos, desamparados, mas angustiados, mas não desamparados. Então, Jesus, ele foi colocando nos discípulos dele essa alegria de mesmo estar na maior luta do mundo, mas estar glorificando, estar alegre, consolado no Espírito Santo, estar sabendo que Deus nos escolheu e nos elegeu. Para quê? Para nos dar fruto e para que depois venhamos adorá-lo no céu. Glória a Deus, aleluia. A gente, aleluia, que somos pregadores da palavra de Deus, que semeamos a boa semente, que levamos ela por muitos lugares, aleluia, nós nos entristecemos muitas vezes, porque percebemos quanto desprezo há com a palavra de Deus. Aleluia, quando nós pregamos, as pessoas nos chamam de louco, nos chamam de fanático, nos chamam, aleluia, aleluia, de tantas coisas, irmãos. Mas sabendo que nós, aleluia, confiamos e cremos nesse Senhor que vai nos resgatar, aleluia, para morar no céu, que Ele já nos resgatou. Mas eu digo, espiritualmente falando, a Bíblia diz que nosso corpo será transladado, transformado. O corpo corruptível, o corpo
incorruptível. Jesus, ele nos escolheu para isso. Ele nos chamou para isso, irmão. E muitas vezes, aleluia, o ser humano, ele despreza essa escolha de Cristo. Aleluia. Nós vemos pelas ruas, irmãos, como missionário que sou pela misericórdia, nós pregamos a palavra de Deus na Cracolândia. E tantos moradores de rua que desprezaram essa chamada de Jesus, pastor, essa escolha de Cristo, e está lá, conhecendo a Bíblia, até muitas vezes mais do que nós. Nós começamos a pegar, e ele diz: eu também conheço, eu também sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero, minha mãe é missionária, eu fui criado na igreja, e muitas vezes está lá, aleluia, acometido de várias, aleluia, espíritos que não é o Espírito Santo, está lá, aleluia, no lamaçal do pecado novamente, está, aleluia, de uma forma, aleluia, que Deus se entristece, porque o Senhor olha do céu, a Bíblia diz que Ele contempla os bons e os maus da terra. Glória Ele a Deus, contempla com olhos de fogo todos os seres humanos. Glória a Deus. Ele olha o coração do ser humano. Ele, aleluia, examina a mente do ser humano. Ele sabe que o ser humano está ali porque desprezou a escolha de Cristo. Muitas vezes o ser humano coloca a culpa em todas as pessoas, na família, na liderança, em todas as pessoas, mas a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, a não ser o seu próprio pecado. O ser humano, aleluia, ele dá uma desculpa para ir, aleluia, muitas vezes, para não passar no pecado e coloca a culpa nos outros, pastores. Aleluia, outro dia estava pregando aqui para um missionário desse ministério, ovelha do pastor Gomes. Ele conhece o pastor Gomes. Ele disse: eu congreguei, eu fui ovelha do pastor Gomes, homem de Deus, aleluia, e aleluia, um homem já de idade, e começou a colocar a culpa, pastor Gilson, nos pastores, nas pessoas. E eu comecei a pregar para ele um evangelho que Jesus pregava. Eu digo: olha, Jesus não vai ter você por inocente, irmão. Jesus não vai aceitar a sua desculpa, porque você está botando a culpa no seu próximo, no seu líder, mas a culpa é sua. Porque se Jesus fosse aceitar, se Deus fosse aceitar a desculpa, ele ia aceitar a desculpa de Adão e Eva, quando era a desculpa da serpente. Aleluia, ele não vai ter o culpado por inocente. Você precisa voltar como filho pródigo, arrependido, e voltar à presença de Deus, porque há esperança para a árvore que foi cortada. E esse rapaz começou a chorar, esse homem começou a chorar, e disse: eu sentei aqui atrás do Senhor, porque eu vinha na bicicleta, e alguma coisa me trouxe para aqui, e sentou no pé de árvore, debaixo do pé de árvore onde eu estava, conversando com outro irmão, e sentou, colocou a bicicleta no chão. Vê só, pastor, o que acontece. E colocou, sentou uma pedra, acendeu um cigarro e ficou fumando perto de nós. E quando eu comecei a pregar para ele, ele começou a chorar. No final da pregação ele disse: a culpa é minha, eu estou errado mesmo, foi eu que fui fraco, foi eu que dei lugar ao inimigo, foi eu que voltei a usar isso aqui, que estava usando droga, e voltou, aleluia, ao arrependimento, e refez uma aliança com Cristo. Então, aleluia, Deus, Ele quer, aleluia, que nós que estamos firmes, venhamos suportar, aleluia, o fardo dos fracos, mas também venhamos falar a verdade para eles, que eles não podem renunciar essa escolha de Cristo, essa eleição de Deus para morar no céu, porque não é todos que são escolhidos, irmão. A palavra de Deus diz que Deus criou até o ímpio para o dia da ira. E nós podemos ver que o dia da ira está na terra. Não é tempo mais de nós confiar em dois pensamentos. Não é tempo mais de nós brincar com a escolha de Cristo, com a eleição de Deus. Por quê? Porque, aleluia, Jesus pode vir arrebatar a igreja a qualquer momento. Ele pode, aleluia, vir sobre as nuvens do céu, como, aleluia, ele falou aqui, que virá como um relâmpago, aleluia, e separará um dos outros com
pastor separa dos bodes as ovelhas. Nós precisamos estar atentos a essa escolha de Jesus para não desprezar o chamado de Deus na nossa vida. A escolha. Aqui ele disse assim: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aqui em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensinando a nova vida em Cristo. Aleluia. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja que o ser humano que está em ofensa e pecado, ele está morto. Está morto, irmão. Esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Quantos escolhidos estão mortos espiritualmente, irmão? Quantas missionárias estão aí pulando carnaval, irmão? Quantos pastores estão aí, aleluia, tomando cerveja, aleluia, fumando, bebendo, aleluia, jogando, se drogando, desprezando o chamado de Cristo, a eleição de Deus, irmão. Aleluia. Deus, aleluia, está triste, irmão, com essa terra, para não dizer que ele está irado. Nós podemos ver que esse mundo, aleluia, está mesmo, aleluia, ele deu uma chacoalhada na terra, como está escrito aqui na palavra. Nós podemos ver que a terra seca virou terra, aleluia, inundada por águas. Nós podemos ver que terra que era fria, ela está queimando com o sol, como o Rio Grande do Sul, irmão. Perderam toda a plantação do Rio Grande do Sul, que era uma terra fria, uma terra de chuva. Perderam por seca, irmão. A terra seca do Ceará, onde se acabava com seca, está se acabando com água. Pernambuco, aleluia, Maranhão, Tocantins, aleluia, Paraíba, se acabando com água, irmão, que as minhas terras lá, terra seca, que passava 3, 4 anos sem chover, irmão. Aleluia, nós podemos ver que países inteiros têm sido destroçados por terremotos, irmão, pela guerra, acabados, aleluia, prédios, edifícios viraram cinzas, pó. Será que o ser humano não percebeu, aleluia, que Deus está irado com essa terra? Deus tem soltado, irmão, pestes, aleluia, que tem matado milhões de pessoas na terra, e o ser humano ainda blasfema de Deus, aleluia, nos carnavais do Brasil. Ontem mesmo eu estava assistindo aqui numa rede social, as pessoas blasfemando de Deus, lá no Rio de Janeiro. Infelizmente nós olhamos para nós perceber o quanto o ser humano se tornou cego, incrédulo, e querer se colocar contra Deus. Verdade. Aleluia. Colocaram os demônios lá, aleluia, para serem exaltados. Colocaram Jesus, alguém representando Jesus e os discípulos, aleluia, e colocaram pessoas representando policiais, espancando eles. Colocaram um homem representando Jesus, irmão, blasfêmia purinha. Eles querem brincar, mas deixa as coisas espirituais de Deus em paz. Eles estão brincando com a ira de Deus, irmão. E ninguém brinca com Deus, não. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aí daquele que, aleluia, que blasfema contra as coisas de Deus, irmão. Aí daquele que usa o nome de Deus em vão. Colocaram um homem que representava Jesus lá pendurado, 2 horas em carro, só porque ele representava Jesus, ele ficou pendurado. 2 horas. Teve que sair para ir internado no hospital passando mal. Se fosse representando Satanás, eles tinham tirado imediatamente. Mas era representando Jesus. Aí você vê, estão brincando com as coisas de Deus. Deus escolheu essa terra para salvar. A Bíblia diz que Deus saiu bem em cima. Olha, aleluia, porque Deus amou o mundo é os pecadores, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aqui no 19 diz assim, aleluia, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem
crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí nós que carregamos o Espírito Santo, pastor, nos entristecemos por quê? Porque nós olhamos a casa de Deus, e graças a Deus ainda tem bastante ovelhas. Aleluia! Graças a Deus. Mas tem tempos por aí que não tem ninguém. É só o pregador pregando para cadeiras. E quando nós chegamos, observamos, aleluia, os estádios de futebol, é 70, 80 mil pessoas para ver 22 milionários correndo atrás de uma bola. Idolatrando um atleta. Aí quando nós olhamos, aleluia, alguns lugares, algumas cidades, um pedaço de gesso ou de madeira, aí vem milhares de pessoas atrás de um monte de vela acesa, pedaço de madeira, adorando imagem de escultura. Aí quando nós observamos em outro lugar, nós vemos um político, aleluia, exaltado como um Deus, e todo mundo gritando, mito, 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 até na casa de Deus. Aí quando nós observamos de outro lado, nós vemos governantes, presidentes, rainhas, jogadores de futebol, exaltados como Deus, como rei aqui do futebol, como Maradona na Argentina, como a rainha da Inglaterra, aleluia, como, aleluia, tantos outros ídolos pelo mundo afora, e Deus olhando do céu, olhando os bons e os maus da terra, e o coração dele triste, porque o povo deixou de ser adorador para ser idólatra. Porque o povo, aleluia, trocou, aleluia, as coisas de Deus pelas trevas, trocou o Espírito Santo pelos demônios, trocou a verdade pela mentira, trocou o caminho estreito e apertado de Jesus Cristo pelo largo e espaçoso que é o mundo. E Deus está irado, irado. Coisas terríveis vão acontecer nessa terra ainda. É, meu Pai. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso que está me usando aqui, que a palavra não é minha não, é dele. Aleluia! Ele olhou do céu, há tempos atrás, quando blasfemavam dele, aleluia, do filho dele, ele mandou uma pandemia, uma peste tão terrível, que saiu matando pessoas pelo mundo afora, ricos, orgulhosos, famosos, milionários, e Deus tirando fôlego de vida. Aleluia, fechando o pulmão dessas pessoas. Aleluia, levando lá no leito para se arrepender e recolhendo muitos. Aleluia, e muitos que, aleluia, eram doentes, pastor. O Senhor está vivo aqui, está cheio de Deus. Aleluia, porque Deus teve misericórdia do Senhor e não deixou o Senhor morrer, para o Senhor dar testemunho. Porque Deus dá a vida a quem quer e tira a vida de quem quer. 700 mil pessoas mais ou menos morreram no Brasil. A maioria rico, a maioria orgulhosos, a maioria soberbos, a maioria blasfemadores. Aleluia! E aqueles que conheciam a Deus, Ele permitiu levar lá no leito para se arrepender e recolheu. Aleluia! Para não perder a alma para o diabo. E o povo está brincando novamente. Jesus escolheu, o Senhor Deus escolheu e entregou a Jesus. E muitos têm desprezado o sacrifício de Cristo. Mas não despreze não, porque você é chamado para cantar uma canção do céu de adorador. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Deus de poder, de honra e de glória, irmão. Independente, aleluia, das suas falhas, você nunca vai se tornar perfeito. Continue adorando, continue exaltando, continue glorificando, porque Jesus, aleluia, Ele busca, aleluia, os esforçados, aqueles que perseveram, aqueles que, aleluia, que não desistem, que não desanimam, aqueles que estão, aleluia, clamando, Senhor, me ajuda a chegar, me ajuda, aleluia, pega na minha mão, não deixe que eu tropece, não deixe que eu fique para trás, clame a Deus, faça como o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Aleluia, aquele cego clamava, irmão.
irmão. Ele não tinha quem acudisse ele. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo a voltar a ter visão. Mas a Bíblia diz, quando ele ouviu falar que era Jesus que ia passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Talvez apareça a multidão mandar você se calar. Talvez apareça a multidão, aleluia, para impedir o seu milagre, impedir que você persevere, impedir que você clame, mas continue clamando. Aquele cego, a Bíblia diz que ele clamava mais forte, mais alto: Jesus, filho de Davi. Jesus ouviu e mandou chamar ele. Aleluia! E deu visão àquele cego. Assim ele vai te dar força. Se a sua força estiver pequenininha, clame a ele e diga: Senhor, me dá força, porque eu sou fraco. Aleluia, Senhor, eu preciso de libertação ainda. Eu preciso de cura. Eu preciso, aleluia, caminhar contigo. Me ajuda, Aleluia, Senhor. Deus. O Senhor vai te ajudar. Glória. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai caminhar contigo. Aleluia, na hora que todo mundo te desprezar. O Senhor, aleluia, é aquele que dá força ao cansado. É aquele que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz que aleluia, que os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças e voarão com asas como águia. Aleluia, fardo está pesado. Peça a Jesus que ajude você com esse fardo, que Ele vai te ajudar. Ele disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para mim e a sua alma. Jesus não quer que nós venhamos ficar pelo caminho, irmão. Cabe a nós perseverar. Senhor, eu não quero abrir mão do teu chamado. Eu não quero abrir mão da tua eleição. Eu não quero, aleluia, perder, Senhor, aleluia, o teu Espírito Santo. Portanto, persevere, irmão. Persevere no Senhor. Caminhe com Ele. Aleluia, Ele vai caminhar contigo. O Senhor Deus diz assim: ó, enquanto fosse precioso aos teus olhos, eu te glorifiquei. Nós precisamos, irmão, de alguma forma, ser precioso aos olhos de Deus. Aleluia! Ser precioso como aos olhos de Deus, orando, aleluia, buscando ao Senhor, a Ele madrugada, porque Ele disse assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Busca Ele de madrugada, está com sono, está com frio, mas faça o sacrifício, desça em oração. Aleluia, ore pela sua família, ore pela sua vida espiritual, ore pela sua vida financeira. Jesus disse assim: aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Muitos têm escurecido, irmão, porque não quer mais orar, não quer mais se humilhar diante de Deus, não quer mais buscar a face de Deus, não quer mais se arrepender dos seus maus caminhos. O Senhor, aleluia, lá em 2 Crônicas 7,14, Ele dá uma receita de encontrar Ele, o Todo-Poderoso. Ele disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A terra está doente. Glória a Deus. Porque não quer se humilhar diante de Deus. A terra está doente porque não quer mais buscar a face de Deus. Como o Senhor colocou essa palavra: nós andávamos mortos em nossas ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Quem é esses filhos da desobediência, irmão? É os que foram eleitos por Deus para estar adorando a Ele, mas desobedeceram e estão lá. Aleluia! Estão lá exaltando outros deuses pagãos. Aleluia! O Senhor, aleluia, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Aleluia! Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Glória a Deus. Os outros também. Veja aqui, ó, é a palavra de Deus. Filhos da ira, por quê? Porque a ira também desce, irmão, contra esse mundo. Nós vimos aí em São Paulo, uma cidade inteira, aleluia, disfarçada pela água, a água descendo das montanhas, ó, e arrastando tudo. Quem é que manda chuva sobre a terra? A palavra de Deus diz que é Deus. Jesus disse assim: que Deus
Ele manda chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, é Deus que manda chuva. É Deus que manda no ar. É Deus que manda em tudo, porque Ele é soberano, irmão. Então, olha, persevere. Persevere, aleluia, adorando a Deus. Persevere. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não seja daqueles que voltam, porque o Senhor disse, aleluia, que aqueles que voltam, a alma dele não tem prazer. Veja que o Senhor tem prazer em quem é adorador, quem é obediente, Glória a Deus. quem é perseverante. Mas aqueles que voltam, a alma de Deus não tem prazer neles, seja quem for, irmão. Independente do cargo eclesiástico, não podemos voltar. Às vezes o fardo é tão pesado, irmão, que nós fazemos só chorar. Aleluia! Não temos nem palavra para falar com Deus. Mas a Bíblia diz que a lágrima do crente, aleluia, fala mais do que muitas palavras, porque ele entende o choro de crente, que serve a Glória a Deus. Deus. Ele entende, irmão. Ele entendeu o choro de Ana. A Bíblia diz que Ana balbuciava, ela nem falava, ela só chorava. Mas o Espírito Santo entendeu. O sacerdote ali não entendeu, não. Pensou que era vinho. Pensou que Ana estava bêbada. Só que Deus entendeu. Deus entendeu que Ana precisava de um filho. Ela precisava de uma família constituída com filho também. Ela só tinha o seu esposo. E ela queria um filho, ela chorou. E Deus entendeu a lágrima. Quando não tiver força para orar, chore. Quando não tiver força para caminhar, se ajoelhe. Quando não tiver força para estar de pé, fique prostrado aos pés do Senhor. E diga: Senhor, eu preciso de ti. Eu não tenho mais força para caminhar. Aleluia, estou fraco. Aleluia. A palavra de Deus diz que o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ninguém é forte, não. Ninguém é super crente, super homem. Ninguém é mulher maravilha, ninguém. Nós somos vaso de barro. O poder de Deus é que é grande. Aleluia, nosso Deus é que é grande. Quando a luta está travada, estiver grande, lembre-se que você tem um Deus maior. Quando o diabo se levantar contra a sua vida, saiba que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então persevere. Persevere na presença de Deus. Não desista. Continue adorando. Continue exaltando. Continue glorificando a Deus. Porque Ele, aleluia, te escolheu. E, aleluia, escreveu o teu nome no livro da vida para te entregar uma coroa. Aleluia. Amém, e a coroa está glória pronta. a Deus, E a casinha está pronta lá no céu. Glória a Deus. A casinha está pronta desde a fundação do mundo. Ele está Glória só a aguardando Deus. que você chega lá. Aleluia. Para te entregar. Então você é escolhido por Deus. Aleluia. Para ir e dar fruto. E que o seu fruto permaneça. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade ao apóstolo Gilson. Não desista. Não pare de clamar. Aleluia. Não pare de adorar. Exalta a Deus de dia e de noite, aonde você estiver, seja aqui no templo, seja na rua, seja debaixo da árvore. Aleluia, adore a Deus em espírito e em verdade, de qualquer forma. Aleluia, que você tiver, adore a Ele, não desista. Glória a Deus. Seja adorador, porque o Senhor conta contigo com a tua adoração. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Glória.